Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da NET e Claro, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje a nossa conversa será sobre o combate à corrupção em Alagoas, mais precisamente sobre a criação da Divisão Especial de Combate à Corrupção, a DECOR. E os nossos convidados de hoje para essa conversa é a delegada Ana Luísa Nogueira, ela é gestora de Informação e Tecnologia da Polícia Civil e também nomeada diretora dessa nova divisão. E o doutor Rubens de Andrade, ele é delegado de Polícia Civil, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil de Alagoas, o Sindepol. Não saia daí, o Segurança em Foco já está no ar. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 525 da NET e Claro, pelo portal Gazeta Web e pelo aplicativo da TV Mar. A nossa conversa hoje será sobre o combate à corrupção no estado de Alagoas. E aí, os nossos convidados são a delegada de Polícia Civil Ana Luísa Nogueira, nomeada diretora da nova divisão de combate à corrupção, especial combate à corrupção, e o delegado Rubens de Andrade, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil de Alagoas. Bom dia, doutora Ana. Bom dia, doutor Flávio. Bom dia, doutor Rubens. Bom dia, doutor Flávio. Vamos começar? Vamos sim. Doutora Ana Luísa, demorou muito para o estado de Alagoas criar essa delegacia, essa divisão de combate à corrupção? Na verdade, alguns estados, algumas unidades federativas já haviam implantado essa delegacia e, de fato, havia uma necessidade muito grande do estado de Alagoas seguir, ter como parâmetro os outros estados e, de fato, implantar a delegacia. Felizmente, houve a edição do decreto do governador, o decreto 70.707, e agora, em 10 de agosto, foi publicada no Diário Oficial essa divisão. E a gente, assim, fica muito feliz porque é importantíssimo para a própria Polícia Judiciária, para o próprio fortalecimento da Polícia Civil, a atuação específica aqui no campo do combate à corrupção no estado de Alagoas. Doutor Rubens, como o sindicato encara essa novidade? Como observa essa novidade? A novidade ela é excelente, embora tardia. Ano passado, no mês de junho de 2019, o Ministério da Justiça criou uma política de fomento à criação de unidades especializadas nas polícias civis estaduais, com repasses do Fundo de Segurança Pública, condicionados à criação dessa delegacia. E mesmo com esse incentivo financeiro, Alagoas demorou meses, o projeto ficou parado 7 meses, o projeto de lei enviado pela Polícia Civil, assim, cabe destacar que foi, a Polícia Civil ela lutou para que essa delegacia saísse do papel, mas infelizmente ficou parado no governo. Depois de muita pressão, o governador ele achou por bem editar um decreto, encurtou um pouco o processo legislativo e hoje que a gente comemora a criação da delegacia, como a doutora bem colocou, no mês de agosto. Você considera que houve resistência da classe da gestão, dos gestores públicos? Grande resistência. Foi praticamente um parto à força para essa delegacia, Porque a gente não conseguia entender como é que a delegacia, que tinha um benefício de uma contrapartida de R$1.600.000 no primeiro ano do Fundo de Segurança Pública, tinha mais R$600.000 de cota parlamentar para a estruturação dela, quer dizer, o Estado não gastaria nenhum dinheiro para estruturar e ainda ganharia dinheiro para criar a delegacia. E fora todos os benefícios que a divisão, que ela traria para a sociedade alagoana. E o projeto parado, notícias que não condiziam com a verdade foram repassadas para a imprensa, para o próprio sindicato. Depois de muita pressão da sociedade civil, do Ministério Público, da Polícia Civil, já vencendo o prazo, o Ministério da Justiça também foi muito importante, atuou sempre de forma bastante diligente nesse processo, a delegacia saiu do papel. Mas houve sim, doutor Flávio, grande resistência. Se não me engano, me parece que era uma meta do Ministério da Justiça e Segurança Pública desde 2015. Quando o ministro Sérgio Moro entrou em 2019, intensificou essa meta dele, pedindo que os estados criassem essa delegacia e, de fato, demorou.
Espero que a demora seja assim recompensada pelo trabalho de quem vai dirigir essa delegacia, essa divisão, que é exatamente a doutora Ana Luísa. Como será estruturada essa divisão e o que é que ela tem hoje? Pelo decreto 7.707 já houve a iniciação de 3 sessões. Então, a divisão ela é dividida na seção específica de combate à corrupção, que eu vou acumular junto com a coordenação, pelo menos temporariamente. Também há a seção de combate à lavagem de dinheiro, que no caso é o delegado Fabrício, que vai responder por essa seção. Lembrando que já há um laboratório de lavagem de dinheiro nas dependências da própria Delegacia Geral. Ele será implementado, será repassado para essa divisão e ficará na mesma instalação física, juntamente com a divisão em si. E também há a seção de combate aos crimes contra a ordem tributária, que quem vai responder é o delegado Antônio Edson. Aqui cabendo uma ressalva que já há uma delegacia, pelo menos havia a Delegacia de Crimes contra a Ordem Tributária, e essa delegacia vai ser incorporada por essa divisão. A divisão em si, estão sendo lotados policiais civis nessa divisão. O efetivo atual não é digamos assim, o ideal, mas haverá lotações no decorrer dos próximos dias, a esse compromisso da Delegacia Geral. E a gente aguarda, enfim, também que haja a implementação de cursos, a questão da capacitação é importantíssima para esse efetivo policial, de fato, atuar de forma condizente com o que espera a sociedade, para que essa delegacia realmente essa divisão seja, de fato, exitosa. A senhora define um perfil desse novo policial, desse novo gestor, os novos delegados da divisão? Qual o perfil que eles deveriam ter? Os delegados que vão atuar, o delegado Fabrício e o delegado Antônio Edson, eu conheço, os dois são delegados competentes, delegados, enfim, cautelosos, que sabem atuar realmente de forma condizente com o que se espera. E com relação à capacitação, de fato, ela é necessária porque nós vamos atuar com um tipo de investigação policial, que é um tipo de investigação diferenciada, que exige um suporte probatório diferenciado. Eu não posso me socorrer de uma mera prova testemunhal ou mesmo de interceptação telefônica que vai embasar, que serve para um lastro probatório de outros tipos de atividade criminosa. Nesse caso específico, não. Realmente eu preciso de uma capacitação maior, de uma atividade de inteligência diferenciada para conseguir conduzir um inquérito policial bem feito e servir de base aí para um oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público e a consequente processo penal, né? Seguir adiante, de fato, responsabilizar penalmente o mau gestor. As pessoas que, de fato, vão cometer esse crime aí, que já cometem esse crime de atividade delitiva relacionada à prática de corrupção. Quando a gente avalia o funcionamento da Decotap durante esses anos, a gente observa que não houve grandes investimentos no funcionamento dessa delegacia, uma delegacia tão importante. O sindicato, a classe dos delegados, ela teme que isso se estenda à divisão? Tão importante quanto a criação da delegacia é o efetivo funcionamento dela, né? Já ficamos felizes com a nomeação da doutora Ana Luísa como coordenadora da divisão, pessoa que tem bagagem, tem história, conhecimento para isso, né? E tem caráter. Mas o sindicato ele vai ser bastante atuante na cobrança. Como a doutora colocou, a delegacia ela demanda um perfil diferente de policial e de delegado, por ser uma investigação diferente das demais que a Polícia Civil se habituou a fazer nos últimos 30, 40 anos. Então, a Decotap, por exemplo, não culpa das pessoas que estão lá. De fato, nunca funcionou a contento com a sociedade, como a própria Polícia Civil esperava, pois nunca foi a intenção do governo que ela funcionasse de fato, a pouco efetivo. A prova testemunhal, que é a prova largamente utilizada hoje nas polícias civis, pelo menos nos estados mais pobres, ela perde muito valor nesse tipo de investigação, os informantes. Então, realmente demanda prova técnica, curso de especialização constantes. Então, afirmo novamente que a gente acredita, espera, torce, e o sindicato vai cobrar para que a Decor ela funcione da melhor forma possível, que tenha os profissionais mais capacitados, que a doutora, todos os colegas que estiverem lá, estejam sempre sendo aperfeiçoados, recebendo todo o suporte financeiro por parte do Estado, né? A questão da autonomia, que é muito importante nesse tipo de investigação. Então, o sindicato ele vai atuar para que esses delegados e agentes escrivães eles atuem de forma livre. E a gente espera, torce realmente, porque isso pode ser um marco na história da Polícia Civil e da sociedade alagoana. Quando se fala em marco da Polícia Civil, nos remetemos a um marco também da Polícia Federal,
Foi quando a Polícia Federal começou a ter essa visibilidade nacional, exatamente nesses crimes contra a corrupção. Com certeza. As atribuições da DECOR são semelhantes a esse trabalho que a Polícia Federal desenvolve contra os crimes da administração pública? São semelhantes, claro, dentro da esfera de atribuição dos crimes da Polícia Civil, né, que apura na questão da esfera estadual. Dr. Rubens foi muito feliz quando colocou a questão da necessidade realmente de aprimoramento da delegacia, da divisão, da DECOR, e que realmente é uma forma da Polícia Judiciária, de fato, se mostrar eficiente, como a Polícia Federal vem mostrando. Então, daí a nossa felicidade na criação dessa divisão, e a gente aguarda realmente que seja exitosa, que consiga se assemelhar à Polícia Federal no tocante a investigações de grande porte e operações como a mídia vem retratando nacionalmente. Então, eu acredito que essa seja realmente um momento, enfim, a oportunidade da Polícia Judiciária mostrar, de fato, a sua atuação exitosa, mostrar que tem policiais capacitados, que tem delegados de polícia competentes para atuar, enfim, de forma parecida, de forma similar, dentro da sua esfera de atribuição, dos crimes de esfera de atribuição da Polícia Civil, assim como a Polícia Federal. Os crimes específicos, no próprio decreto, ele já trata, mas de forma genérica, a questão de crimes contra a ordem tributária, praticados tanto na administração direta quanto indireta, a questão dos crimes de corrupção em si, crimes de fraude e também a questão de ocultação e lavagem de dinheiro. Então, assim, é uma amplitude muito grande e aí você pode enquadrar várias atuações, várias atividades delitivas para essa DECOR realmente conseguir atuar nesse meio, Para ser mais didático com o nosso telespectador, a senhora poderia definir o rol de crimes, elencar? Pronto, são crimes de fraude, crimes de corrupção praticados por gestores, tanto na administração direta, no Estado, enfim, municípios, quanto também na administração indireta. Toda a questão de corrupção ativa e passiva também. Então, é toda aquela questão que a própria mídia retrata com relação ao gestor atuando de forma delitiva, atuando de forma criminosa e que esse dinheiro deveria ir para a sociedade, enfim, deveria ser utilizado em atividades para o bem da sociedade e termina ingressando no patrimônio do gestor. Especificamente a questão da corrupção em si, que essa delegacia vai atuar. E essa pergunta, doutor Flávio, desculpa interromper, que o senhor faz relacionada à Polícia Federal, a gente pode fazer uma reflexão. Nós como Polícia Civil, sempre tivemos as mesmas atribuições para investigar esses mesmos crimes, mas parece que só agora, com a criação da delegacia, a gente vai passar a investigá-los. Isso mostra o quê? Mostra que antes dessa delegacia, praticamente, era inexistente o atuar da Polícia Civil de Alagoas, e essa realidade ela se reflete em outros estados também, né? Na grande maioria dos estados, nesse combate dos crimes de colarinho branco. Então, a gente sempre teve essa atribuição, a gente sempre poderia investigar, mas nunca houve nem interesse nem estruturação, né? Porque o delegado, a gente escreveu sozinho, sem todo o aparato técnico e hoje tecnológico, ele não pode fazer, não tem como chegar lá, né? Só um parênteses, lembrando também que, além disso, nós temos, diferentemente da Polícia Federal, nós temos várias outras infrações penais que também demandam a atuação da Polícia Civil, como homicídios, como o tráfico cometido na esfera estadual, enfim. Então, por isso que terminou que esse tipo de atuação, esse tipo de infração penal, terminou realmente sendo deixado de lado por conta da grande demanda de outras infrações penais que a polícia tem, realmente, a Polícia Civil tem a sua obrigação institucional de elucidar, enfim, de cumprir o seu mistério. Aproveitando, o que vai acontecer com o GAES? O primeiro, o que é o GAES e o que vai acontecer com ele? Com relação à atuação do Ministério Público em si, a gente eu não teria como especificar, até porque caberia ao próprio Ministério Público atuar. Talvez eles vão dar um apoio também, atuar de forma conjunta, mas especificamente a atuação do Ministério Público, eu acho que eles vão continuar atuando conjuntamente com a Polícia Civil. E o delegado que está à disposição do GAES continua lá ou vai para a DECOR? A informação que eu tenho é que, pelo menos, enfim, no que foi publicado no Diário Oficial, é que os delegados que irão atuar na DECOR são os delegados que eu já citei. O delegado da DECOTAP, que é o Antônio Edson, e o delegado que atuava na lavagem de dinheiro e também acumula a questão da função de atividade de inteligência, da Delegacia Geral, que vai atuar especificamente na seção de lavagem de dinheiro. Até o momento eu não tenho notícia com relação à Delegacia Geral, se o delegado que atua juntamente com o Ministério Público se vai permanecer lá. Até o momento não há lotação dele na DECOR, nem informação que ele vá atuar juntamente com a DECOR. Doutor Rubens, o decreto prevê, está bem claro lá,
que o delegado geral ele tem que ser informado diariamente com relatórios diários, né, e periódicos sobre as atividades da DECOR. O senhor acha isso, o senhor acredita que isso possa limitar a independência de quem dirige? Com certeza. Isso é de um absurdo, assim, sem precedente. Até me questiono por que não há previsão desse tipo nas outras delegacias. Por que não há interesse em ter relatórios diários no 12º distrito, no 13º distrito, na delegacia de homicídios, na delegacia de roubos? Por que só esse interesse na delegacia, na divisão de combate à corrupção? Isso é inconstitucional, é ilegal de todas as formas. A gente confia plenamente no atuado da doutora Ana Luísa, dos colegas que lá vão trabalhar, e sabem que não tem essa obrigação legal, né? Tem todo o apoio do sindicato e da sociedade também, com certeza, para que trabalhe de forma independente. O doutor Paulo Cerqueira, ele é o nosso gestor máximo, né? Devemos respeito a ele, mas o delegado ele tem a independência funcional dentro do seu trabalho e cabe a ele apenas, ao final da investigação, encaminhar um relatório para o Ministério Público e, se provocado oficialmente pelo Ministério Público ou pelo Judiciário, prestar esclarecimentos. No mais, o inquérito ele é sigiloso, deve permanecer dessa forma, né? A gente não deve comunicar, principalmente agentes políticos. No caso, todo delegado que está na direção, independente de quem seja, ele é sempre um cargo nomeado, né? Um cargo em comissão, e ele não preside o inquérito. Da mesma forma que o delegado da DECOR não deve informar para um outro delegado, mesmo que não seja diretor, um colega, não informa para o delegado geral ou para o diretor de área, para ninguém mais, porque o inquérito é sigiloso e assim determina a lei. O sindicato imagina alguma ação, algum remédio jurídico para evitar esse constrangimento? Imaginamos sim, né? A gente já está preparando isso, vamos também aguardar como isso vai se dar na prática. Caso os delegados eles sofram qualquer tipo de cobrança ou pressão, a gente vai acelerar isso, mas acho que isso, se não for sanado na esfera aqui do governo estadual, provavelmente vai acarretar numa questão jurídica, né? E que vai levar para os tribunais. A gente está falando aqui do laboratório de lavagem de dinheiro. Isso também foi uma política do Ministério da Justiça e Segurança Pública para que todos os estados tivessem seu laboratório. E a senhora conhece como é o funcionamento hoje do laboratório de lavagem de dinheiro e o que é que ele faz? Sim, o laboratório, como eu disse inicialmente, ele funcionava, que agora está sendo transferido para a sede da DECOR, que inclusive será no COD, no Complexo de Delegacias Especializadas. Haverá essa remoção já nos próximos dias. Esse laboratório funcionava na Delegacia Geral e, na verdade, ele serve como um suporte probatório, enfim, ele auxilia investigações que já tramitam em outras delegacias de polícia. Não uma investigação própria do laboratório, pelo menos até esse momento. Fato esse que a gente espera que vai mudar com essa criação da DECOR e que pode haver uma investigação específica direto iniciada pelo próprio laboratório. No momento, ele serve para auxiliar outras investigações, auxiliar delegacias que têm inquéritos policiais que demandam aí uma atuação do laboratório. No momento, na atualidade, é como se fosse uma forma de auxílio. Ele presta esse auxílio para realmente dar um suporte probatório às investigações policiais. Mas agora ele vai ter uma atividade específica. Há pouco falávamos sobre da complexidade desse tipo de investigação, né? Exato. Quais seriam os grandes bancos de dados que alimentam essa investigação? Nós temos é preciso que haja uma cultura de representações criminais, de interceptações, de quebra de sigilo bancário, enfim, para instruir esse tipo de investigação. O próprio COAF também é de suma importância. Inclusive, a gente sabe que boa parte dessas operações policiais se socorreram de dados obtidos através do COAF. Então, é preciso que haja realmente essa cultura de solicitação de informações para auxiliar no trâmite de uma investigação policial, sobretudo para a ocultação de bens. A gente falava há pouco da complexidade das investigações e até na conversa informal afirmávamos que esse é o tipo de investigação que dispensa a prova testemunhal. O senhor concorda com esse raciocínio? A prova testemunhal, no caso, ela perde protagonismo, né? Justamente porque você precisa de um lastro probatório documental para poder provar aqueles crimes. Porque é a questão muito que acontece com a delação premiada. A delação premiada, ela para ter algum valor jurídico, ela vai precisar vir acompanhada com esse lastro probatório.
E como a doutora colocou brilhantemente, são inquéritos que eles vão sempre demandar quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, relatórios do COAF. É uma prova muito mais técnica. Os próprios juízes, eles só vão se sentir confortáveis para condenar esses agentes políticos ou outras pessoas investigadas por corrupção com um lastro probatório robusto. E isso demanda um esforço maior, né, por parte da Polícia Civil. E a gente está no caminho agora para se preparar para isso. E acreditamos que em breve estaremos também tendo esse tipo de investigação qualificada, essa investigação sofisticada, que deu tanta notoriedade à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal. E uma pergunta para a própria formação dos delegados, isso sobe o sarrafo aí do conhecimento necessário para quem vai conduzir? Com certeza. Isso vai ser vai demandar um esforço dos delegados que lá estarão, né, de atualização, de constante estudo, porque não é desmerecendo o tipo de investigação dos crimes que a gente diz comuns, né, como homicídio, ou receptação, roubo, mas esse tipo de investigação é uma investigação que vai demandar um outro esforço, outro conhecimento dos delegados, dos agentes de polícia envolvidos. Com certeza sobe o sarrafo, mas a gente tem aqui delegados de Polícia Civil que já estão com o sarrafo lá em cima, né, que estão preparados e aptos hoje para poder desempenhar de forma brilhante esse papel, ouso dizer até de forma superior à da Polícia Federal. Doutora Ana, isso também demanda cursos preparatórios para a sua equipe? Com certeza, a capacitação dos policiais civis é fator preponderante até para conseguir, de fato, dar um encaminhamento aí devido a uma investigação policial. Nós já temos alguns policiais capacitados, sobretudo na parte de inteligência da polícia, enfim, mas é preciso que haja capacitação e há esse compromisso da Delegacia Geral em disponibilizar novos cursos para os policiais civis. A gente realmente precisa de uma escolha criteriosa para os policiais que sejam lotados, né, nessa divisão, não só pela questão de desempenho da atividade em si, da necessidade de sigilo que deve ocorrer, mas também da capacitação em si. Então, a gente espera que haja realmente esses novos cursos, que os policiais se capacitem, sobretudo com relação à questão da lavagem de dinheiro, que demanda um conhecimento extremamente técnico, que, diferentemente dos outros tipos de infração penal, não se socorre apenas aquela prova, como foi dito aqui, da prova testemunhal, enfim, do interrogatório, de outras formas de investigação. Então, há uma necessidade clara de aprimoramento técnico para conseguir, de fato, conduzir essa delegacia como ela deve ser conduzida. Então, a gente aguarda aí que nas próximas semanas, nos próximos meses, haja cursos, enfim, que esses policiais consigam se capacitar e consigam atuar de forma condizente nessa divisão. E até aproveitamento também, doutor, do conhecimento prévio do policial, né? Então, assim, que a gente tem cobrado para que se faça pesquisa daquele policial que tem formação, por exemplo, em contabilidade, ou que tem um passado, tenha trabalhado em banco. Muito importante. Que conheça forma de ciência da computação, que tenha conhecimento em TI, porque isso é essencial, né? O delegado também, ele só vai... A gente domina mais o conhecimento jurídico, mas esse conhecimento do dia a dia, do cotidiano, da investigação, nós muitas vezes não dominamos. Então, precisamos de um policial civil que se não for qualificado, receber um curso, e já tem esse curso de formação acadêmica ou de experiência de vida. Exige, de fato, um preparo muito grande. Muito grande. São muitas áreas a serem, assim... que traz o conhecimento para a investigação. Telemática, conhecimento tributário. Exato. Conhecimento de como se processa a lavagem de dinheiro, conhecimento fiscal, né? Exatamente. A própria questão da própria perícia em si, de perícias técnicas, perícias contábeis, quer dizer, isso aí para você conseguir realmente chegar à identificação de uma autoria nesse tipo de infração penal, você precisa se socorrer desse tipo de prova. Digamos assim, seria o caminho, é o meio de você conseguir realmente provar a própria prática delitiva, a própria materialidade do ato delitivo, nesse caso da corrupção, que é diferente de outro tipo de infração penal, como por exemplo no homicídio, eu tenho ali o corpo, enfim, eu tenho a prova cabal. Nesse tipo de infração penal não, eu preciso, além de provar a autoria, eu tenho que provar a materialidade delitiva, provar que de fato o crime ocorreu. Eu só posso fazer isso me socorrendo também de outros meios que na sua maioria são meios técnicos, são provas técnicas. E nem sempre disponíveis. Né? Exatamente. Daí a necessidade de aperfeiçoamento, que tem que ser constante. E nessa seara entra ainda a importância da atuação conjunta com outros órgãos, né? Com certeza. A Secretaria da Fazenda, com os tribunais de contas,
com órgãos do governo federal, justamente para poder municiar a Polícia Civil nessas investigações e até prestarem esse conhecimento técnico, que muitas vezes nós não temos da mesma forma. Isso tudo que a gente está conversando demonstra a complexidade, né, desse tipo de investigação e do funcionamento dessa nova divisão. De fato, até uma coisa que a gente também conversava informalmente é sobre o nível da defesa desses investigados, né? E o nível da defesa e de quem também, a responsabilidade para quem vai julgar. Sim, a gente vai agora, da mesma forma que nosso sarrafo vai subir o sarrafo também da defesa, né? Vão vir os melhores advogados criminais do Brasil, do Estado, de todo canto. A gente sabe que é assim que funciona. E, mais uma vez, não que nos outros inquéritos a gente não tem que fazer o melhor, mas nesse tem que estar perfeito. Perfeito para conseguir a condenação. Né? Porque nosso objetivo é, quando encaminhar aquele relatório do inquérito para o Ministério Público, é que ele seja praticamente a prova de falhas, a prova de brechas. Doutora Ana, alguns estados criaram as suas divisões, suas delegacias com esse fim específico. Exato. Mas não receberam o devido apoio institucional. A senhora teme por isso? É um desafio? E assim, a Polícia Civil e o Estado de Alagoas vai depender muito desse emblema, doutora Ana Luísa, na condução dessa novidade, esse marco para a Polícia Civil. Eu fui nomeada há pouco tempo como coordenadora dessa divisão. A divisão foi criada, como eu disse, foi criada pelo decreto, agora bem recente, em 10 de agosto, mas eu acredito que vai haver sim um compromisso dos próprios gestores, da própria Delegacia Geral em estruturar, inclusive há um interesse muito grande da Delegacia Geral em estruturar essa delegacia e fazer com que a delegacia funcione. Então, nesse momento, eu não me preocupo com relação a uma falta de apoio da própria Delegacia Geral. Eu acredito que haverá esse apoio, já está havendo, e realmente com a estruturação da divisão, com a lotação de policiais capacitados, com esse compromisso de cursos que deverão ser ofertados, a gente acredita que essa divisão poderá funcionar aí como a própria sociedade espera, como os outros órgãos aguardam. Essa verba de R$1.600.000, ela já está disponível para a Polícia Civil? Na verdade, é preciso que seja feito um trâmite, né, de processos, então já há processos que tramitam e a gente está aguardando que nos próximos meses esses processos que tem que seguir toda a regra da administração pública, que esses processos de fato finalizem e que a gente consiga estruturar da melhor maneira essa divisão. O senhor andou acompanhando também essa tramitação desde a aprovação e até um esforço legislativo para aprovar a criação. O senhor acrescenta alguma coisa aí que a doutora Ana falou? Esse primeiro repasse do Fundo de Segurança Pública, ele depende, está continuando ao efetivo funcionamento da delegacia, né? E a delegacia ainda, acho que eu acredito em poucos dias, ela vai estar em efetivo funcionamento. Exato. Então, como a doutora falou, tem todo um trâmite, né? O dinheiro público ele tem algumas regras. E a questão também da cota parlamentar que veio de 600 e poucos mil reais para a estruturação da delegacia também, eu acredito que muito em breve ela estará disponível para que sejam adquiridos novos computadores, novos aparelhos eletrônicos, tudo necessário, porque essa delegacia também, a estrutura física, ela é especial, ela é delicada, é sofisticada e acredito que esse dinheiro chegará em breve. Os crimes que inicialmente investigados pela DECOR, ela pode guardar relação com outros crimes que são atribuições, competência de outras delegacias. Como vai se dar essa articulação no âmbito da Polícia Civil? Via de regra, boa parte desse tipo de investigação tem que prevalecer o sigilo, mas, claro, quando houver necessidade de atuação de outra delegacia, a gente vai haver o compartilhamento de informações, até porque a gente sabe que em várias investigações policiais é preciso que haja essa troca de informações, então não vai haver nenhum prejuízo, nenhum complicador com relação a essa questão de divulgação, de compartilhamento de informações, quando houver necessidade, quando for de fato necessário. Aí não haverá dificuldade. Um outro ponto importante que eu gostaria de citar é que nesse tipo de investigação é preciso também que haja uma repressão qualificada. Então, tanto da própria divisão quanto de outras delegacias em que haja essa necessidade de compartilhamento de informações, é preciso que de fato que se chegue ao gestor, que de fato se chegue realmente àquela pessoa responsável pela prática delitiva. A gente observa, fazendo um parênteses, até em ações de crime organizado, enfim, que é difícil normalmente chegar àquele responsável principal, ao topo da pirâmide. Então,
é importante que realmente haja essa repressão qualificada, que não só prenda pessoas, mas que essas pessoas não tenham tanta prevalência na cadeia delitiva. É preciso, de fato, chegar realmente àquele responsável maior, que só assim haverá, digamos assim, a extirpação desse tipo de atividade criminosa, ou pelo menos aquela quadrilha delitiva, nesse caso específico. Há muita expectativa para o funcionamento, né, da DECOR, mas também a gente tem que ter muita paciência, porque são investigações que demandam tempo. Até porque não fazem parte, não faziam até hoje, da cultura da Polícia Civil. Então, tem um tempo de adaptação, a própria investigação é uma investigação diferenciada, você não tem resultado em um mês, em 15 dias. Mas a gente acredita que no futuro próximo nós colheremos frutos assim bastante exitosos e anotecedores da Polícia Civil, e acredito que a Secretaria Alagoana vai se orgulhar muito em breve dessa nova divisão. Nós temos o exemplo da Operação Lava Jato, que ocorreu uma nova fase hoje no Rio, de investigação de 2012. Então é preciso, a gente tem essa expectativa, mas precisa muita paciência para a investigação. E é preciso também, doutor, você colocou agora, a continuidade do trabalho, né? Deixar que o delegado lá, os policiais, eles trabalhem. Não adianta você colocar um delegado lá 3 meses e remover ele logo em seguida. Então, tudo isso aí são questões sensíveis. Como a doutora colocou também, essa questão da ligação do trabalho compartilhado com outras delegacias, para esclarecer aqui para a pessoa que é leiga, o crime de lavagem de dinheiro, ele presume a ocultação de um capital recebido pela prática de outro crime. Geralmente está associado a crimes de corrupção, crime de colarinho branco, mas pode estar associado a roubo, receptação, homicídio, qualquer crime, né? O crime organizado como um todo. O crime organizado como um todo. Mas acreditamos que chegou a hora da Polícia Civil de assumir o protagonismo nessa questão. Essa divisão ela pode mudar o perfil e a história da Polícia Civil de Alagoas, como mudou da Polícia Federal, né? O cidadão comum, o cidadão médio, ele não sabia o que era Ministério Público Federal até 4, 5 anos atrás. Hoje, todos conhecem o atuar da Polícia Federal, a maioria de suas atribuições, e a gente deseja isso também para a Polícia Civil, né? Que a gente continue combatendo o tráfico, continue combatendo o homicídio, a receptação, o furto, o roubo, mas que também seja conhecida como uma polícia especializada e capaz de investigar crimes de colarinho branco. Foi o que ocorreu com a recente operação da Polícia Federal contra o PCC. Seguiram o dinheiro e chegaram lá no topo da organização. Então, muda a investigação. A gente não vai seguir o criminoso, vai seguir primeiro o dinheiro. Exatamente, é o follow the money, né? Tem que seguir o dinheiro para poder conseguir chegar, de fato, à autoria e à materialidade delitiva. Doutora Ana, mais uma atribuição para a senhora, que a senhora é gerente de informação e tecnologia da Polícia Civil. Vem esse desafio de estabelecer esse marco na Polícia Civil, que é a DECOR, mas a Polícia Civil ainda carece de algum elemento estrutural, né? Alguns, né? Principalmente em relação ao pessoal. Nós temos pouco efetivo, principalmente delegados. Como a polícia caminha para resolver isso? Com relação especificamente ao efetivo, a gente aguarda aí que já foi anunciada a questão de um concurso público, inclusive para vagas, tanto são 40 vagas para delegados de polícia, para agentes e escrivães, por conta dessa questão da pandemia. Terminou que houve um atraso na publicação, na questão de edital, enfim, mas a gente aguarda aí que haja realmente esse novo concurso, que aí vai conseguir resolver pelo menos a problemática da parte de efetivo policial, que nós realmente temos uma carência muito grande, é notório, enfim, isso. O último concurso, salvo engano, já tem 7 anos, né, da edição, então a gente aguarda que haja isso aí para suprir carência em várias delegacias de polícia com relação tanto a delegados quanto a agentes e escrivães. Para você ver que o ciclo da Polícia Civil no tocante a concurso. O seu concurso já tem 8 anos. 8 anos. Daqui que vem um próximo concurso, no mínimo 1 ano, 2 anos. Aí mais um ciclo de 10 anos para renovar a Polícia Civil. Como o sindicato observa isso? O sindicato ele fez um levantamento e constatou que hoje 47% das delegacias do Estado não tem um delegado titular. O que é que isso significa? Significa que não há um delegado só para aquela delegacia. Há um delegado, mas que ele responde por outras delegacias. Temos 2 delegados no Estado respondendo por 7 delegacias. O que é que isso quer dizer? São 47%? 47% das delegacias do Estado hoje estão acumuladas. Não tem delegado titular, 47%. É um número assim absurdo. Temos 2 delegados acumulando 7 delegacias, delegados acumulando 6, 5, 4 delegacias. Como é que um delegado atua em 7 delegacias? A semana só tem 5 dias.
Aí 30% deles, geralmente, tem que ter férias, né? Alguém adoece. Que mágica, como se opera a mágica da multiplicação? Não tem mágica. A única que tem mágica é concurso, né? Até nosso desejo seria que os delegados que hoje estão na DECO, a doutora Ana Luísa, o doutor Antônio Edson e o Fabrício, se possível, estivessem lá em dedicação exclusiva para poder realmente focar o trabalho lá na divisão, mas infelizmente, diante desse nosso quadro, fica meio complicado. Temos cobrado bastante o governo do estado para a realização de concurso. Houve esse compromisso há 1 ano e meio, 2 anos atrás, mas até hoje o concurso não saiu, como o senhor colocou, né? É praticamente a cada década tem um novo concurso. E temos uma fila enorme de delegados hoje aptos a se aposentar e essa carência ela pode aumentar. E esse desafio, doutora Ana? A senhora está na gestão também, né? A senhora vai ser cobradora e cobrada nessa situação, né? É verdade, é mais um desafio. Eu acumulo também a gerência da parte de estatística e informática da Polícia Civil, mas, enfim, a gente recebe com felicidade, de forma aguerrida, enfim, com a esperança que vai conseguir desempenhar bem esse papel. A gente aguarda aí novas dotações de policiais civis capacitados, enfim, qualificados para atuarem realmente de forma condizente com o que se espera dessa divisão. Aguarda a questão da estruturação física. Nós ainda não houve ainda a mudança para a própria coordenação por questão operacional, enfim, mas já nos próximos dias a coordenação de fato vai começar a atuar. Então a gente aguarda aí, enfim, que haja realmente esse trabalho que seja exitoso, que consiga aí corresponder à expectativa da sociedade e de todos os órgãos que tanto, enfim, falam que tanto exige realmente essa questão do combate à corrupção, que é um tema que é mais citado na mídia, enfim, que a sociedade mais fala e mais exige realmente essa cobrança de um gestor atuar de forma correta, de forma escorreta, com o dinheiro público, com o dinheiro da própria sociedade em si. Então a gente aguarda aí que realmente que haja uma atuação exitosa de todas as pessoas envolvidas, o próprio sindicato também dando realmente esse apoio necessário. A gente aguarda aí que haja uma ação exitosa da Polícia Judiciária. No estado vizinho de Pernambuco, existia essa delegacia e houve uma investigação em que, possivelmente, o envolvimento de 7 autoridades políticas. O resultado foi que a delegacia foi extinta. Como o sindicato está preparado para esses enfrentamentos, possíveis enfrentamentos? Então, espero que não seja provável, mas é possível que isso aconteça aqui. Acho que não só o sindicato, mas como a Polícia Civil, os delegados, as escrivães, vão lutar para que o atuar seja independente e que a gente jamais retroceda. Essa foi uma conquista histórica fundamental para a Polícia Civil e para a Sociedade Alagoana, como a doutora bem colocou. A população vem cobrando isso diariamente, hoje é tema de conversa de bar, em qualquer lugar que você vá. A gente pode até fazer a analogia que o furto, por exemplo, ele vai ter impacto ali na vida daquela vítima. Mas a gente poderia falar que o crime de corrupção, assim, tratando na linguagem popular, seria um furto de milhões ou de milhares. Então é um crime que ele tem impacto em toda a sociedade, porque ele impacta na precariedade da educação, da saúde, da própria segurança pública. Então, hoje, a gente entende que o combate à corrupção ele tem que ser prioridade, porque é o caminho de salvação do brasileiro, né? A gente não tem outro caminho. A gente tem que realmente fechar essa torneira que está aberta o tempo inteiro, o dinheiro está se esvaindo e, diante disso, o sindicato ele vai lutar com unhas e dentes, acredito eu também, junto com o Ministério Público, com o Judiciário, com a sociedade civil, com a imprensa, para que a gente jamais retroceda e que não soframos qualquer tipo de interferência externa, né? Infelizmente, esse episódio aconteceu em Pernambuco, tem casos semelhantes em outros estados, até onde eu sei. A Bahia, ainda que nós somos um dos últimos estados a criarem a divisão, né? A Bahia, até a notícia que eu tenho, não tinha criado ainda. Então, infelizmente, isso no Nordeste ainda é uma realidade mais cruel, mas tenho esperança que Alagoas vai mudar esse paradigma. E o secretário de lá, no delegado da Polícia Federal, Maurício Teles. Em Sergipe, só para corroborar o que o senhor falou, do quanto a sociedade tem essa ansiedade por ter um instrumento de investigação desse porte, o que aconteceu em Sergipe. O trabalho da doutora Daniele Garcia, na Decotap, chegou a atingir autoridades do governo de Sergipe e o secretário de Segurança, o governador resolveu exonerar essa delegada.
o delegado-geral, em apoio à delegada, pediu demissão e o então secretário de Segurança também pediu exoneração. O delegado-geral à época era o delegado Alessandro Vieira, que hoje é senador. Então, esse gesto deles, né, essa atitude deles, ele foi tão aprovada pela sociedade que essa sociedade elegeu um não sergipano, que o doutor Alessandro não é sergipano, ao Senado Federal. Então, é uma responsabilidade muito grande, doutora, que a senhora vai carregar e certamente quem escolheu a senhora para fazer isso escolheu muito bem, mas assim, a responsabilidade que a senhora vai ter nessa sua gestão. Então, a gente deseja muita felicidade, né? E assim, o que é que a senhora espera também da sua classe? Aí estamos com o presidente do sindicato, né? Que apoios institucionais a senhora precisa nesse caminhar? O sindicato ele já vem sendo muito atuante, já vem nos dando um apoio muito grande, o doutor Rubens, os próprios delegados que compõem o sindicato. A gente aguarda realmente que haja que continue essa questão do apoio institucional aos próprios delegados e também a questão da própria DECO. A gente sabe que a questão da pressão é inerente, enfim, de todos os setores, mas eu já atuei em vários outros órgãos, enfim, essa questão de pressão específica. Eu não acredito que haverá com relação à investigação em determinados tipos de pessoa. Isso realmente não nos preocupa, até porque nós sempre buscamos uma questão de independência funcional da investigação, não interessar a quem seja a autoria da infração penal. Então, a gente aguarda aí essa questão do apoio do sindicato. A gente sabe que a grande maioria dos delegados de polícia são delegados competentes, enfim, que não haverá realmente esse tipo de ingerência. O caso de Sergipe mostrou justamente o compromisso lá, né, com o trabalho dos delegados. E aqui a gente não espera nada diferente. A doutora Ana ela tem um histórico de trabalho frente à DEIC, onde ela ganhou muito destaque. Então, desde o dia que saiu a nomeação, eu liguei para ela, acredito que outros colegas também, mostrando, falando, doutora, o que a senhora precisar, estaremos aqui para qualquer coisa, desde a menor até a mais complexa e complicada, justamente porque é o que a gente vem colocando aqui nessa entrevista, nessa conversa, né? Que isso é um marco para a Polícia Civil de Alagoas e para a sociedade alagoana. Então, a gente tem que tratar essa divisão realmente como o menino de ouro da Polícia Civil, né? E só espero isso da doutora Ana, do doutor Fabrício, do doutor Antônio Edson. E é isso, vamos acompanhar aí, né, nos próximos meses. Nessa estruturação da delegacia, a senhora já tem uma forma, já imagina como ela será estruturada? A questão da estrutura física, como eu disse, haverá uma mudança para a sede do COD, que é o Complexo de Delegacias Especializadas, que funciona ali no bairro da Mangabeiras. Então, alguns setores que funcionavam no COD serão remanejados para outros locais. Então, todo um andar desse setor do COD, nesse andar, haverá o funcionamento das 3 seções da coordenação, da DECO. Lembrando que são 3 delegados que irão atuar ali. Então, a delegacia DECOTAP será remanejada para a sede da DECO. Então, toda a parte de estrutura física da DECOTAP será também transferida para a DECO. Agora, claro que a estrutura física atual não é suficiente. Enfim, então, a gente aguarda aí a questão de novos móveis, enfim, equipamentos necessários para a seção poder funcionar. A seção também o laboratório de lavagem de dinheiro também será remanejado para a sede do COD, porque é necessário que as 3 seções funcionem no mesmo local, até pela necessidade de compartilhamento e de divulgação de informações entre as seções. Então, realmente há necessidade que funcione em um único ponto específico. E, posteriormente, novas dotações de policiais, isso aí é de fundamental importância, policiais capacitados e, sobretudo, a questão de cursos, que a gente aguarda aí o oferecimento de curso nos próximos meses para realmente capacitar, para qualificar essa equipe de trabalho da DECOR. A senhora anda recebendo apoios institucionais da OAB, Ministério Público?
Sim, recebo sim. O pessoal da OAB já se prontificou a questão de oferta de apoio. O próprio Ministério Público também, inclusive, eu já conversei com vários promotores que atuam nessa área. Essa semana, inclusive, houve até um debate online com gestores, com promotores que atuam especificamente nesse ramo de lavagem de dinheiro e nesse ramo de corrupção, ofertando todo o apoio à Polícia Judiciária, até porque a gente precisa, de fato, trabalhar conjunto com o Ministério Público, porque tão importante quanto o inquérito policial bem feito, que tem um lastro probatório, é importante que haja a consequente denúncia por parte do Ministério Público para que esse processo tramite e se torne um processo penal e que haja, de fato, a condenação do mau gestor, a condenação do infrator. Então, é preciso que haja uma atuação muito conjunta, enfim, uma atuação muito próxima da Polícia Judiciária com o Ministério Público. E o MP tem dado, pelo menos até esse momento, tem dado realmente esse apoio institucional à Polícia Civil, à própria DECOR, para que atue de forma conjunta. E essa questão da estruturação física também tem que destacar a necessidade da segurança institucional, né? Desse tráfego de dados, porque são dados sensíveis, que demandam extremo sigilo. Então, assim, a criação de sistemas, a implementação de sistemas que garantam a segurança desse trânsito da informação. Exato. Né? Também de ataques hackers, cibernéticos. Exato. Aquelas informações contidas nos computadores da divisão. Também tem toda essa questão, né? E exige, de fato, uma equipe muito multifacetada. Exato. Né? Qualificada. Doutor Rubens, nós temos uns 3 minutos ainda, né, José? Aí o senhor aproveita esses 3 minutos para suas considerações finais, qualquer consideração classista, fique à vontade. Eu acho que, assim, apesar de todas as preocupações, é principalmente um momento de celebração, né? Porque foi uma conquista histórica. A gente agora tem que torcer e acreditar que as coisas vão dar certo. E a gente torce por isso. De fato, eu estou muito esperançoso, enquanto delegado de polícia e enquanto cidadão brasileiro, e embora não nascido em Alagoas, enquanto cidadão alagoano, porque hoje é aqui que eu resido, é a minha casa. Então, a gente acredita em melhores dias, a gente tem esperança que a gente vai ver também no Jornal Nacional, outros jornais, aqui na TV Mar, em todos os veículos de imprensa, operações de policiais civis e delegados de polícia civil prendendo os maus gestores, prendendo corruptos, prestando esclarecimento para a população. Né? A gente tem realmente esperança de dias melhores. A atuação do sindicato vai ser uma atuação de fiscalização, de cobrança, porque a gente entende hoje que toda entidade classista ela tem que fugir um pouquinho só daquela questão dos direitos e garantias e privilégios da categoria e lutar em prol do serviço público, ok? Lutando em prol do serviço público, você está lutando em prol da sociedade. Desejo boa sorte à doutora Ana, né? Acredito muito na competência e no compromisso dela e espero que em breve o senhor venha entrevistá-la aqui para contar de um caso emblemático que tem repercussão nacional. Que bom. Doutora Ana. Agradeço as palavras do doutor Rubens, a recíproca é verdadeira. Enfim, ele foi muito feliz quando falou realmente que é um momento para se comemorar. De fato, foi muito importante a questão da edição desse decreto 70.707, que criou essa divisão. Então, a gente aguarda aí que realmente haja uma atuação condizente da Polícia Judiciária, que realmente seja uma atuação exitosa, que a gente consiga aí corresponder à expectativa da sociedade de todos os órgãos que prestaram e continuam prestando, como o Sindepol, prestando esse apoio à própria estruturação, enfim, e continuidade dos trabalhos da DECOR. Já começou bem, escolhendo a senhora. Obrigada, doutor Flávio, agradeço as palavras. Agradeço, doutor Rubens, doutora Ana. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Muito boa conversa. O Segurança em Foco está terminando, o programa que será representado aqui mesmo no canal 525 da NET e, claro, em horários alternativos e também pelas nossas redes sociais e o aplicativo TV Mar. Até a próxima.